Ah, Aê! Aí sim, agora foi. aê, Olha vamos. só, tá vendo? Agora podemos tocar o barco. Gente, bem-vindos à live. Eu fico muito feliz de ter a honra de entrevistá-los, vocês três. Se as situações Ô, estivessem louco. melhores, vocês estariam aqui no estúdio da Parada Reflexiva, que eu tô aqui agora. Mas, já que é o que temos para hoje, vamos fazer live, que vai ser muito É divertido e isso muito legal aí. também, que é interessante de todos os nossos amigos. Você que está assistindo aí, já vai mandando para outras pessoas, porque aqui só vai ter conteúdo bom, maravilhoso, com essas três pessoas muito incríveis. Então, a primeira parte, eu queria que vocês se apresentassem, tanto para o pessoal que é o meu público, tanto para o pessoal que é do público do Guga, do Vini, do Phelps, enfim, que são pessoas diferentes também. Então, vê aí quem, 3 do 1, quem vai falar primeiro. Vai pela ordem alfabética aí. Então vai, pode ser. FG, tá, foi eu, né? Eu sou o F. Né? Isso. Eu sou o Felipe, eu sou compositor, digamos assim, dos três, e tenho 18 anos. Tem que falar de onde eu nasci, a cidade, essas coisas também, não? Não, não precisa. Vai que alguém vai atrás de você te sequestrar, não precisa. Signo é Libra, viu, gente? É Libra. Não, também. Não, mas se quiser deixar o canal, você pode falar aqui, a gente fixa. Peraí. Vai, pode falar. O que é pra me falar? Desculpa. Não, se quiser falar do canal aqui, também pode falar. Ah, tá, eu criei um canal no YouTube, tô produzindo minhas músicas, mas por enquanto a gente tá engatinhando ainda nesse mundo musical, né? Só temos 2 músicas lançadas. Mas, se Deus quiser, a gente tá progredindo aí e vamos lançar mais músicas esse ano. Aí sim, hein? E crente, é verdade, viu? Eu sou crente aí. Pode. E agora é eu, né? Pode ir, pode ir, pode ir. Isso. Tá, eu sou o Gustavo, as pessoas me conhecem mais como Guga. É, eu ajudei também na composição, apesar da composição oficial ser do Felipe. E eu sou. É difícil me descrever ainda mais em nós três, porque a gente tá muito no começo, né? Mas eu participei, ajudei aí com a música do jeito que eu pude. E foi um prazer enorme fazer a música. E na igreja eu trabalho mais na área de comunicação, tipo, tanto que se você for ver, eu não sou muito da parte de cantar, é mais os dois, tanto que a minha parte é mais rap, entre aspas, né? Mas com autotune, né? Porque Travou, não não canta ouvi. tão bem assim, sabe? Não canta É, tão eu bem, sou, aí teve que usar autotune. eu minha voz dói no Mentira. ouvido. Vai, Vini. Meu Deus do céu. Bom, eu sou o Vinícius, mais conhecido como Vini também. Participei cantando do clipe da música José. Não tive muita participação na composição em si, ajudei um pouco na questão de refrão, algumas palavras em si, mas nada muito que nem os dois. Mas consegui fazer minha parte, pelo menos ajudando em algumas partes, tipo, ajudando no vocal, tudo mais, e criando algumas coisas junto com o Felipe em relação a vozes e essa parte mais melódica. E além de também estar aí cantando desde sempre. Na verdade, eu vou até falar aqui que nós três, o Felipe foi mais tarde porque ele entrou mais tarde na igreja em si, mas nós três já cantávamos desde pequeno, né? Tipo, na igreja e tudo mais. Mas o Guga seguiu mais para essa área de comunicação, né? E eu e o Felipe a gente continua nessa vibe de tipo cantar, tudo mais. Não é nada muito grande ainda, eu creio que vai ser muito maior com as composições que esse cara aí tá fazendo, que tá ficando incrível. Eu acho que a gente tem capacidade de fazer uma coisa muito, muito, muito mais incrível a cada vez que a gente for fazendo música, tanto ele quanto nós três juntos. E é isso. Uhum. Gente, muito legal, muito legal. Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe, só que não leme, é Boas. Parecido também com o Phelps. Eu tenho um canal do YouTube desde o ano passado, comecei por causa da pandemia. Lá eu faço citação reflexiva, que são textos que eu faço. Parada reflexiva, que é entrevista que eu faço em si com muitas pessoas, temas, assuntos. E também danças e coreografias, que são videoclipes.
Aí por isso que também juntou tanto a gente fazer essa live, justamente por conta do processo de criação. Por quê? Pro Felipe é um processo de criação diferente do meu, por exemplo. Né, que ele trabalha já com música, eu trabalho mais com dança, mas os dois se encaixam em um videoclipe. Aí a gente vai debater sobre isso hoje. Tá bom, gente? Ó, tá fixado aqui, Phelps Leme YouTube, Lip Boss também YouTube. Se vocês quiserem, por favor, vão lá fazer aquele patrocínio, se inscrevam no canal e ativem todas as notificações dos dois canais, que é muito bom e valoriza também muito o nosso Amém. trabalho. Boa. A primeira pergunta Amém. que a gente tinha preparado. O vídeo Bom, Tem organizou. separado? Não, Gente, vai lá. eu assim, a gente falou sobre colocar uns temas específicos, não só para a gente responder, ficar um bate e volta, mas também para todo mundo responder, já que todo mundo aqui trabalhou nessa parte de clipe, produção, criação. E até vou começar aqui, peraí, eu tenho as perguntas aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Eu mandei pro Lipe. Deixa eu ver aqui. Aqui. Tem uma pergunta que até o Google ele fez, que foi assim, o quão importantes são os momentos que a gente vive nesse processo de inspiração e criação, né? Tipo, dos clipes em si, não só de dança ou de música, ou entre outros, mas no geral. E aí? Não sei quem quer Quem começar a responde? falar. São Quem muito quer responder importantes. primeiro? Próxima pergunta. É isso aí. Eu fiz Assim, a pergunta, então alguém responde. Assim, Tá bom. se quiser eu posso começar, mas em relação à importância, até falando, porque a gente fez, no nosso caso, a gente fez um projeto em trio, né, dessa música, e foi assim, de começo não foi com muita pretensão, os dois estão meio de provas aí para falar que não teve muita pretensão em fazer uma música e lançar no YouTube e tudo mais, até que para dar certo tudo, teve todo um processo além da música, então, mas isso Sim. é para outro momento. Mas eu acho que foi muito importante a gente ter esse momento, porque foi meio difícil. O Felipe principalmente pode dizer, porque ele cuida dessa parte de beat e, tipo, a questão do instrumental, então foi bem intenso. Ele pode falar específico o que aconteceu. Difícil, mas foi bem intenso. Mas foi muito divertido. Foi muito divertido passar uma tarde para fazer tudo isso e criar isso. Alguns momentos, algumas coisas a gente criou na hora que a gente chegou lá para gravar. Algumas letras já estavam feitas, já tinham sido escritas, mas algumas dinâmicas, digamos assim, já estavam meio que tipo, o que a gente vai fazer? Então foi meio. E aí saiu na hora, a gente foi criando e foi assim, incrível. Eu achei incrível, da minha parte, pelo menos. Inclusive, complementando, nem a hora que a gente terminou a gravação a gente já sabia o que ia acontecer, entendeu? Que a gente terminou a gravação aqui, só que a gente passou o dia inteiro gravando e como bons rappers a gente não sabia se cantava grosso ou fino, a gente não sabia se cantava, não sabia como é que cantava. E aí a gente ficou o dia todo gravando, aí saiu daqui, a gente gravou com um microfone USB, teve que ajustar todas as vozes e tudo mais. E aí minha mãe até tem uma história que minha mãe falou pra minha irmã: nossa, não fica incentivando ele a fazer essas coisas não, tá meio estranho, sabe? Então, tipo, é um processo assim que a gente não sabia nem quando a gente terminou, entendeu? Eu na hora que eu criei que eu geralmente fico muito empolgado assim com as coisas criando no meio do banho, né? Então eu criei o processo de improvisação, né, que é o primeiro processo para fazer uma composição, para compor alguma coisa musicalmente. O meu é no banho ali. E aí eu no banho eu comecei pam 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 aí os instrumentos já veio tudo na cabeça. Aí eu comecei a criar, essa música vai ficar muito da hora, muito da hora. Aí eu falei, vai ficar da hora se eu chamar os meninos também. Aí eu chamei eles, sem pretensão nenhuma, falei, vamos fazer uma música aí, já que vocês são os únicos que topam de graça, não tem mais ninguém pra fazer. Aí eles, beleza, vamos fazer junto. Aí a gente foi fazer junto, aí eles falaram, e se a gente fizesse, eu conversando com a Susan, né? Ela deu a ideia de fazer um clipe, acho, ou eu tinha dado a ideia, mas zoando, assim. Aí ela foi, falou com a Gi, a Gi topou também, outra pessoa abençoada por Deus, porque tem a Gi, nada do processo praticamente sairia certo, porque eu não sei fazer uma arte bonita, no caso, né?
Tudo que eu faço é naquele Canvas gratuito lá, que é muito bom, inclusive, mas comparado às artes que ela fez, tipo, não foram nada, sabe? E é isso, para mim a importância da criação, dos sentimentos que a gente passa, né, no início, agora que eu contei essa história toda, eu vi uma matéria de uma universidade falando que o primeiro passo para fazer uma composição musical é a improvisação, né? A improvisação, depois vem a composição e depois a interpretação. Então, eu acho que, tipo, a gente só consegue fazer uma improvisação depois que a gente já tem uma certa base no que a gente tem de teórico guardado dentro da gente, né? Ou do que a gente realmente acredita. A gente só consegue improvisar daquilo que já existe. Então, eu acho que os sentimentos que a gente tem, eles servem como base pra gente fazer uma improvisação, sabe? E por isso é tão importante a gente ter uma produção baseada em nossos sentimentos. Por causa que os sentimentos eles vão servir como base, assim como também o processo de teoria musical, né? Pra gente aprender e tal e tudo mais. Então, eu acho que é realmente muito importante mesmo tudo que a gente passa, os sentimentos que a gente tem antes de compor uma música. Ou uma dança também, né? Já que você pode falar melhor de onde que surgem essas danças que você faz no seu canal e tal. Bem-vindos ao Hospício, que é muito show. Então, gente, pegando esse gancho que o Felipe ele falou sobre existem momentos muito aleatórios da nossa vida cuja a gente começa a ficar inspirado. No caso dele foi do banho, tanto que eu também já escrevi no banho, só que foi no box. Aí eu tive que parar, o banho não tem no celular, porque senão eu ia esquecer a ideia, por causa que, né, já embaçou tudo, já foi. Mas, no caso de danças, assim, eu acho muito doido, por causa que eu acredito muito no que Deus revela a cada um. Por exemplo, para você, foi no banho aquela coisa, aquela inspiração que muitas vezes a gente não sabe de onde vem, mas lá no fundo a gente sabe de onde vem. Entendeu? Mesmo a gente falando assim, tipo, batendo no peito, eu produzi aquela coisa, mas sempre é uma coisa vinda diretamente dos céus para que, de uma forma espontânea ou não, que chega até a gente, que a gente acaba produzindo ou juntando as ideias e fazendo aquilo acontecer. Eu também trabalho muito com isso, tipo assim, de madrugada, às vezes estou lá pensando, coloco uma música, tipo cena de filme, entendeu? Só que em vez de ser aquela coisa melodrama de ônibus passando e ir embora, aquela coisa na janela no tempo chuvoso, não, aquela coisa mais alegre, entendeu? Aquela coisa mais descontraída. Então, aí eu vou juntando as ideias, gente, eu juro pra vocês, só essa dança do Hospício se organiza, que foi o videoclipe que foi lançado agora, que eu montei coreografia porque eu não sei com outra pessoa. Mas todas as danças antes dessa, foi justamente tudo no espontâneo. Que é uma coisa que o Felipe até comentou, que é uma coisa que sai naturalmente, que é uma coisa que você não planeja, que é uma coisa que você acaba fazendo ali para preencher uma lacuna de espaço porque você não tem ideia do que fazer. E foi uma coisa muito legal, porque tenho muita a base de que se eu tenho uma música e tenho a certeza de que ela pode edificar outras pessoas, assim como o Felipe, o Guga e o Vini fizeram fazendo Não Entenda Mal, e o José, que é muito legal, depois eu quero comentar sobre a diferença das duas, que se a gente não acredita na nossa própria arte, se a gente que faz não acredita, quem pode acreditar? Se a gente não tem certeza que a nossa arte pode impactar outras vidas, quem vai fazer isso por nós? Então, acho que por muito tempo, eu, Felipe, me prendi ao sentimento de que eu não preciso fazer, eu posso guardar para dentro de mim, outras pessoas não precisam da minha arte, outras pessoas não precisam das coisas que eu falo, e por um certo momento da vida a gente é assim mesmo, até que chega uma pessoa ver você fazendo tal coisa, fala assim, por que você não começa um vídeo, por que você não posta? Por que você não publica? Por que você não inventa de fazer um videoclipe? Por que você não inventa de fazer uma música? Começa a valorizar aquilo que nem você acreditava. E daí vai nascendo todo esse processo. Que eu acho uma coisa incrível, né? Porque se a gente não acreditar naquilo que a gente faz, não vão ser outras pessoas. E depois que a gente acredita, a gente vai lá, lança uma música, lança duas, faz 5 videoclipes, faz projeto, inventa coisa nova e modifica a vida das pessoas sem a gente perceber. Porque eu achei muito interessante, que eu fiquei acompanhando o processo de lançamento de vocês, do José. Eu vi que até lá na Igreja da Renovação passou no telão, no dia que o Rodrigo ele estava falando alguma coisa, acho que era com o pastor de vocês, não sei.
Aí passou lá no telão. E, cara, eu achei isso impressionante, porque as pessoas, quando elas falam que são evangélicas, ou seguem a Cristo, ou seguem a Jesus, primeiro que todos ao seu redor colocam essas pessoas dentro de uma caixinha, falando assim, você só pode fazer ritmo gospel, você só pode lançar música tal coisa, você só pode falar de Jesus, sem lembrar que não é porque nós somos cristãos que a gente só tem que falar da bonança, por exemplo. Jó, ele é um exemplo muito claro, que na hora da perca, ele se mostrou mais próximo de Deus e que Deus recompensaria a dor dele. Então, nossa, tô dando uma volta aqui para falar a conclusão, né? Calma. Mas, o que eu quero dizer é que... Deixa Deus usar aquela, vai. Daqui a pouco vem a irmãzinha do manto. Brincadeiras à parte. O que eu quero dizer é que quando a gente fala que nós lançamos músicas ou videoclipes ou danças ou composições que se remetem a Cristo, não é apenas aquele ritmo de que celestial, por exemplo, ou aquela coisa que, né, algo mais que a neve, por exemplo, aquele ritmo mais de igreja, aquela coisa mais harmônica. Mas também pode ser retratado através de um rap, através de um sertanejo, através de muitos outros ritmos, porque as pessoas não entendem de que o ritmo ele não se remete apenas a uma cultura, mas sim a muitas letras também, a muitas coisas que podem ser entendidas através daquilo, né? E eu acho isso muito legal, porque a partir do momento que a gente quebra o ciclo da religiosidade e começa a viver o amor de Cristo, muitas coisas podem ser mudadas. Eu vejo que através de, por exemplo, um videoclipe seu, uma entrevista que eu tento fazer, um conteúdo que outros amigos fazem, quando eles quebram esse ciclo de que, eu tenho que fazer só na igreja, eu tenho que falar só apenas disso, eu tenho que fazer só aquilo, eu não posso me expandir a outros horizontes. Isso particularmente me deixa triste, mas quando isso é quebrado dentro dos corações e as pessoas realmente entendem de que o evangelho, a palavra de Deus, a arte, ela pode ser falada para qualquer tipo de pessoa, raça ou religião, sem um preconceito algum, eu acho que isso satisfaz e nos lembra de que o ID do Pai não é apenas para aqueles que estão dentro da casa, mas sim aqueles que estão ao nosso redor e todo canto do mundo. Amém. Amém. É isso mesmo. Jogou muito bola. Vai, gente, fala aí alguma você coisa. Se eu continuar, vira pregação, vai. Não, deixa Deus usar, graças a Deus aí, glória. Não, deixa eu só complementar sobre essa questão que eu mesmo disse. Assim, momentos são basicamente tudo na nossa vida, né? Nossa vida é feita de momentos e são, no final, o que importa, né? A gente guarda os momentos bons, com os momentos mais difíceis a gente aprende a crescer e melhorar cada vez mais, né? Então, assim, a gente tem que aprender, e eu tento sempre viver com isso, que é bom sempre tirar o melhor de cada momento que a gente vive. Então, assim, as fases mais difíceis que você pode passar, assim, criativamente falando, que é o tema aqui da live, pode ser muito edificante para você, pode te ajudar muito em vários sentidos. E você aprender a lidar com o lado bom da vida, mesmo em momentos de tempestade, é muito bom e importante. Então, assim, por exemplo, eu passei por um momento difícil assim no começo desse ano, e nesse momento eu me senti criativamente mais apto a fazer as coisas. E foi mais ou menos nessa época, né? Foi um pouco antes, assim, e que foi nesse período que surgiu a ideia do José e tudo mais, que eu escrevi a minha parte, ajudei no refrão e tudo mais. E, assim, então, aprender a lidar com os momentos e tirar o melhor deles, acho que é essencial para nossa vida, e acho que é isso que fica dessa pergunta, assim. Eu vejo desse jeito. É isso mesmo. Com certeza. E até lembrei, não sei se vai ter outra questão, mas não sei se pode ir para outra pergunta, porque tem a ver com o que ele falou agora. Pode, não sei. Vai! Não, Pelo amor de Deus, vai. Boa. É que ele comentou sobre isso, de tipo, como as coisas elas vêm, as ideias, tudo isso, que às vezes o momento que você está passando influencia.
aí vai até na outra pergunta, como que vem toda essa ideia de composição, música, sons, a arte como um todo, por exemplo, pessoas que escrevem e por aí vai, como é que vem toda essa inspiração, essa luz momentânea para trazer tudo isso para fora, sabe? Por exemplo, ele falou que ele passou por um momento complicado no começo do ano e que isso, na verdade, deu um gatilho para ele ficar mais criativo. Isso é até engraçado de dizer, porque como que um momento complicado pode até trazer esse Sim. gatilho? Mas é aí que tá, como ele disse, os momentos são tão importantes que, independente de qualquer situação, independente do que você está passando, às vezes você, é que nem o Lipe falou, você está num momento que você tem que parar o que você está fazendo, você tem que pegar o seu celular, seu caderninho, anotar, porque senão você perde na hora, né? Então, assim, falando sobre essa questão de como essa inspiração vem, tanto para montar um projeto em si, ou só para fazer uma coisa mais caseira, eu acho que, assim, ela vem a partir do momento que nós estamos abertos para esse momento de inspiração, que nós estamos abertos para desenvolver essas ideias. A gente não pode se fechar e que nem o Lipe falou, pensar que a gente está preso a alguma coisa e que essa arte que a gente faz não é tão importante e que, sabe, não, a gente não tem por que fazer. Não, a gente tem que expor mesmo nossas ideias, expor nosso meio de nos expressar, porque, como diz, a música, o próprio Felipe pode falar, porque ele fez mais parte teórica de música, mas a música é um conjunto de sons, um conjunto de melodias, né, que expressam um sentimento. Se tiver alguma coisa errada, me corrija. Mas não só a música, mas como escrita, pintura, então a gente tem que estar aberto. Eu acho que é assim que vem toda essa ideia de coreografia, de músicas, a inspiração. É importante a gente saber lidar com os momentos da nossa vida, porque afinal a gente é feito de momentos, né? Uma vez eu vi um Leandro Carnal falando, e ele falou que a humanidade ele tem muito uma ilusão de que o ser humano é feito da essência, né? Então, tipo, eu sou desse jeito, eu ajo desse jeito nesses momentos, só que em muitas das vezes a gente tem muita dificuldade de ser essa essência que a gente planeja pra gente, né? Porque a maioria das situações da nossa vida são feitas de momentos e a gente lida com esses momentos conforme a gente for vivendo mesmo, sabe? Então, cada momento da nossa vida é um momento e esse momento diz muito sobre a gente. Não, e vai agir sobre esses momentos conforme essa essência, sabe? Sim, sim. Eu não sei se ficou muito confuso. Não, Eu tentei. Pegou a brisa, pegou. Pois é. A viagem tá aí. Quem quiser. Guga, quer falar alguma coisa? Aí depois eu falo de você. Depois de você. Não, eu só concordo com o que o Felipe falou e que essa citação do Leandro Carnal que é muito boa e que eu concordo muito. As pessoas são feitas de momentos, as pessoas são feitas de criação, sabe? As pessoas não são... É claro que dizer que a essência não existe é forte, sabe? Até porque temos que ser muito desumilde para afirmar uma coisa dessa. Mas, assim, a cada dia mais a vida nos mostra que, conforme a pessoa vai vivendo, uma pessoa que é criada de um jeito vai agir completamente diferente em uma situação e uma pessoa criada de outra forma vai agir completamente diferente na mesma criação, na mesma situação. Então, assim, a gente é feito de momentos e, como eu disse, eu acho que o melhor da vida é conseguir tirar os frutos bons desses momentos, né? Acho que é isso. Eu queria ler uma coisa que o Misael, ele comentou aqui na live. Os mais belos hinos e poesias foram escritos na tribulação. Eu gosto muito de usar o termo poesia no caos, justamente por conta disso. De que eu acho que Deus ele nunca dá um fardo no qual a pessoa não possa suportar. Por exemplo, uma perda de um ente querido, uma crise de dinheiro, alguma coisa que vai te fazer falta, mas aquilo vai ser retribuído de uma certa forma que você não imagina.
E eu acredito muito nisso, que quando a gente está nesse momento, por exemplo, ou do banho, ou brisando, é justamente nesses momentos que talvez exista caos, mas talvez também exista paz, né? Por exemplo, eu, uns 2 meses atrás, eu estava fazendo um texto reflexivo sobre a chuva. Eu parei e fiquei olhando a chuva. Aí eu parei para pensar, nossa, a chuva aonde são feitas as plantações é uma bênção, mas, por exemplo, nas favelas onde as pessoas não têm ali a estrutura certa, é uma desgraça. Acaba sendo uma maldição em vez de uma bênção. Porque acaba matando pessoas, acaba acontecendo muitas coisas ruins. Aí eu tava fazendo essa comparação. E teve outro texto que eu tava assim, me sentindo um lixo dentro de mim, que eu falo que o nome dele é Lutas Internas. Que eu, tipo, sentindo a carne versus espírito mesmo, aquela guerra doida. Aí eu comecei a anotar isso, comecei a falar isso. E tipo assim, tantas pessoas se identificaram com aquilo, e depois me chamaram na DM falando assim, Felipe, meu Deus, que texto é esse? Que é justamente isso que eu tô passando, era isso que eu precisava ouvir. O que eu tô querendo frisar aqui é que os momentos de criatividade são tão particulares que a gente não imagina. Eu acredito muito que a arte, ela não é procurada, ela procura a gente quando ela quer. Existem momentos certos para se produzir uma música, existem momentos certos para se fazer um texto, existem momentos certos para que ela apareça, para que você consiga decifrar um pouco dela e consiga produzir aquilo que você sentiu. Os sentimentos, as nossas emoções são abstratas, né? E graças a Deus por isso, porque existem muitas interpretações para um momento de luto, para um momento de alegria, e existem muitos sinônimos que você pode dar também para cada coisa. O que eu queria frisar aqui é que todos nós somos capazes de produzir aquilo que nós sentimos. Mas existe uma coisa muito interessante de que você está disposto a expor aquilo que está dentro de você? Por exemplo, existem pessoas que falam, que leem a parábola do filho pródigo, mas tem gente que, tipo assim, se sente o filho pródigo, se sente o filho que ficou dentro da casa do pai, só que tem um sermão inteiro, tem uma baita ideia legal de se debater, mas guarda aquilo para dentro de si. Isso aqui é só um exemplo aleatório. Mas você, hoje, que tem alguma coisa dentro de si, que tem uma arte dentro de si, que grita, que pede para que seja exposta, você está disponível a deixar com que ela fale por si? O Felipe, muitas vezes, talvez tenha se deixado de lado esse momento, mas aí depois tomou uma atitude, falou, vamos produzir esse negócio, fazer acontecer, junto com o Vini, junto com o Guga. E hoje eu deixo essa pergunta para você também que está assistindo. Por quanto tempo você ainda vai ficar preso dentro de si? Por quanto tempo você ainda vai procrastinar de uma certa forma? Que quando você parar para pensar, você não está edificando vidas e está deixando de salvar muitas. Eu acredito muito que a arte que habita em cada um de nós, ela pode ser tão impactante ao ponto de realmente melhorar o dia de uma pessoa. Uma vez, eu tava pegando ônibus, o motorista, mano, de manhã, acordando 6 da manhã, estudando longe, o cara falou, bom dia. Eu quase olhei pra cara dele e falei assim, mano, bom dia. Eu morrendo de sono, mas ele melhorou meu dia. Aí eu parei pra pensar, cara, se um bom dia pode melhorar um dia, talvez possa tirar um sorriso de uma pessoa abatida, por que eu ainda deixo com que a minha arte esteja escondida? Porque eu ainda permito com que o que as outras pessoas pensem de mim acabam se tornando correntes para que eu não me liberte. Porque eu ainda permito com que palavras, comentários, ou aquela coisa que o adolescente tem muito, né? Tipo assim, o mundo contra ele, né? Tem sempre uma fase da adolescência que a gente é assim, né? Todo mundo me odeia. Não, gente, isso não existe. Isso é uma coisa que a gente tem dentro de nós. E tipo, por quanto tempo ainda você que está assistindo, você que está na live, ainda vai procrastinar dessa certa forma que não vai edificar a vida das pessoas? Então, hoje, deixe seu convite aqui, faça alguma coisa proativa, expanda seus horizontes mesmo, não tenha vergonha de fazer um stories, não tenha vergonha de se posicionar dentro das redes sociais, não tenha vergonha de fazer um videoclipe no meio da rua, vestidos de uma forma muito engraçada. Sim, eu vou deixar esse gancho, porque estava muito engraçado. E não tenha vergonha de expor as partes. Foi meu melhor look. Foi meu melhor look. Aí você me pegou, hein? Parecia um mosquitão. A polícia quase foi chamada naquela rua. Meu pai, a vez que ele assistiu,
chegou no final do clipe, ele olhou assim, nossa, tá muito bom. Só o óculos eu achei meio ridículo, assim, sabe? Você podia ter tirado o óculos, assim. Aí Você já vê que os primeiros haters foram os pais do Felipe, porque a mãe dele com aquele negócio e o pai dele com óculos foi tipo, apoio. Não é, Mas eu acho engraçado. Eles estão ensinando a gente a lidar com isso desde agora. Exatamente, a lidar com as críticas. Exatamente, e é engraçado, porque os pais são os primeiros, né? Eu queria perguntar um negócio pra vocês. Ó, vocês são em 3 amigos. Existe um que com certeza deve dar mais trabalho pra tentar juntar ideia. Quem é? Juntar ideia em que sentido? Em sentido que, tipo assim, a gente tá lá fazendo um videoclipe e começa a fazer palhaçada. Aí um se irrita, outro tenta fazer aquela... Que o Guga. Não. Os três não se aguentam junto. É sério, é muito difícil trabalhar com nós 3. É muito difícil trabalhar com nós 3. Não, assim, ó, A Gia pode falar, a Susan pode falar. Eu vou especificar como é que é, ó. A gente geralmente é assim. O Felipe geralmente é o que se empolga e chama nós dois pra fazer alguma coisa. Aí a gente vai lá. O primeiro a se desempolgar e ficar com preguiça é o Felipe. Aí fica eu e o Vi empolgado com o negócio. E o Felipe abandona o barco no meio, não faz sentido nenhum, eu sei, mas é. O Vi fica só assim, ó. Aí eu vou lá, o Felipe fala assim, vamos fazer isso. Aí eu falo, vamos. Aí o Felipe fala, então, eu pensei nisso. Aí eu falo assim, não, mas eu acho que é melhor fazer isso e isso. Aí a gente começa a debater o que ganhar, entre aspas, não ganhar, mas assim, o que conseguir convencer o outro, o Vi fica assim, concordo. É assim o nosso processo de criação. E aí e a música vai indo. A música não, qualquer coisa. E a bagunça em si é tipo, os três, quando juntam os três, meio que vira uma bola de neve que só. Mas, tipo, normalmente um começa uma graça, aí o outro segue essa linha, aí vai fazendo graça, a gente vai dando risada e vai se distraindo às vezes. E aí, tipo, quem começa a ouvir depois é nós 3, porque, por exemplo, a Gi, a pessoa que gravou, que cuida dessa parte de visual e tudo mais, né? Dá uns expor às vezes, a Susan também, e aí a gente ficava, tá tudo certo. Não, eu não sei se você viu, Lipe, mas é aquele vídeo que saiu, que é um vídeo curtinho de... Teaser. Como é o nome? É Erros, isso? Você chegou a ver esse vídeo em algum dos nossos Instagrams? Vi. Lá naquele vídeo você consegue ver que a gente, pra se perder, é 1, 2. Tem vídeo, tem hora que tá a gente dançando, tem hora que eu tô provocando o Felipe, aí eu falo Superman do nada, o Vi começa a fazer uns bagulho assim, tipo aquele negócio que ele faz assim, que aparece bastante. Então a gente se perde bastante. Mas isso eu acho que é bom porque traz uma leveza, né, pra tudo que a gente faz. Não fica um clima de, nossa, a gente precisa fazer isso, a gente vai fazer isso, vamos se esforçar e tudo mais. Não, assim fica... Quando esse sentimento de se criar, de que a gente precisa fazer isso, sabe, criar uma necessidade de fazer, eu acho que a paixão pelo negócio se perde. Eu acho que esse é o mais essencial da parada, porque, assim, se você faz uma coisa, mesmo que criativamente, expondo a sua arte, mas sem paixão, eu acho que não adianta de nada, sabe? Você não vai conseguir crescer como pessoa e crescer sua arte. Você não tem mais prazer no que você faz, você não sente mais a vontade, você faz como se fosse uma tarefa, o que não era para ser uma tarefa. Um trabalho, uma tarefa, o que não era para ser. Então a gente tem que levar de um jeito muito mais leve e também trazer à tona, tipo, esses momentos para... A gente até registrou muitas coisas que aconteceu, tipo, de besteira, risada. Exato, a vida não é só a música em si, não é só o que está sendo postado no YouTube, tem os bastidores também. Os bastidores, assim, eles comporam esse clipe de um jeito, de uma forma que trouxe esse sentimento que o clipe passa, porque na verdade a gente até, o Felipe falou das roupas, e tipo, esse sentimento de tipo, umas cores fortes assim, aí umas danças meio nada a ver, mas a gente cantando junto.
e a gente dando risada no meio do clipe, a própria Gi, quando tava editando, ela colocou uma cena da gente dando risada de uma coisa que eu nem lembro o que, que aconteceu, mas a gente começou a dar risada, acho que foi de enquadramento. Aí a gente começou a dar risada e colocou no clipe. Então, assim, é colocar esse sentimento, essa paixão que nem o Guga falou e não transformar em uma tarefa, sabe? Sim, sim. Por exemplo, tem gente que fala assim, nunca... Desculpa te cortar, Guga, pode falar. Não, eu ia falar só sobre isso que o Vi falou, sobre essa leveza e tudo mais. Se você vê o vídeo, o clipe, depois que a gente tá falando aqui, você consegue ver o clipe contra os olhos, que a minha tia, a tia Keila, ela falou aqui, ó, no clipe dá pra ver que o Guga é o mais tímido, e depois ela fala que eu tenho vergonha do Vi e do Felipe. Tipo, entre nós três, quando tá eu zoo muito, eu sou de longe o que mais, sabe, enche o saco dos outros, fica provocando e tudo mais. Mas quando começa a gravar, dá uma vergonha, tanto que se você, depois você escutar isso, ver o clipe de novo, você vai reparar que eu sou o mais duro dançando, eu estou sempre lá, sabe, mais no quieto, mais no canto assim, fico só dando risada do que eles estão fazendo. Aqui, ó. Não, isso aí é um absurdo. Esse aí é o maior absurdo, porque os dois estão lá, mano, parecendo aqueles bonequinhos de carro, sabe, mexendo assim, um funko, e eu tô assim, ó. Eu não faço nada. Eu sou muito duro pra esse tipo de coisa. Mas sim, não, isso não é ruim, sabe? Pra mim, pelo menos, né, que é do que eu tô falando. É uma coisa boa, porque traz uma leveza. Eu não tava me sentindo mal ali, sabe? Eu só tava achando engraçado. E é uma timidez que é minha, mas que vai levando, sabe? Você vai levando, vai encaixando, combinando com a deles, que é menor que a minha. E no final dessa harmonia gostosa de ver. Pode falar. Meu, parando pra pensar nisso, olha como é interessante a diferença entre você fazer com amor e você fazer por obrigação. Por exemplo, se vocês fizessem isso por obrigação, ia ficar aquele clima, aquela pressão, aquela angústia de que vamos fazer, porque senão daqui a pouco vai chover, porque senão vai dar errado, isso aqui tá ficando ruim, vamos refazer de novo, não, ela faltou, chegou atrasada, aquela coisa angustiosa. Tem carro aqui, vai incomodar os vizinhos. Não, essa roupa tá ridícula. Não vou fazer. Não, mas quando você faz com amor, meu, vocês três, cara, a partir do momento que você tem amizade com a pessoa, você pode pagar, você pode passar vergonha com ela de graça. Eu falo isso pelos meus amigos. Nossa, sempre vou no cinema, saio pro shopping, a gente começa a passar vergonha eu viro uma criança quando eu tô com eles. É uma coisa assim que se minha mãe ver, ela fica tipo assim, eu não te criei pra isso não, entendeu? E no caso de vocês, pra se juntar pra fazer uma coisa tão legal, tão bonita, tão inspiradora como essa, e fazer assim de uma forma com... Tem uma dancinha aqui, tem uma graça lá, tem um carão aqui também, fazendo aquela coisa toda... Ficou muito legal, achei muito espontâneo também. E, cara... Eu parabenizo de verdade, porque muitas pessoas podem ter, né, essa criatividade, podem ter essa ideia, podem ter toda essa estrutura, mas não tem coragem, não tem atitude. E vocês tiveram a atitude de ir lá, fazer, produzir. Pela minha parte, é muito difícil fazer um videoclipe. E isso eu falo porque eu faço a capa, eu faço a legenda, eu faço o teaser, eu edito o vídeo, eu faço a dança, eu monto coreografia, eu tento fazer iluminação, eu faço a decoração também. Eu acho muito difícil. Agora, pro Felipe, que faz a música, a parte musical, eu não tenho nem o que opinar, porque deve ser muito mais complicado. Porque, gente, meu Deus. Assim, eu tenho uma coisa assim de déficit de atenção que é muito grande. Então, Nossa. toda vez que eu tô numa melodia assim, aí eu tô criando uma melodia, aí beleza, eu tô com a aí boto lá. Aí eu não ligo mais para aquela melodia e pego assim e começo a tocar no teclado assim, e vou tocando, aí cria uma harmonia, aí eu vou alterando as coisas assim, vou fazendo tudo muito louco. E aí eu passo maior parte do tempo fazendo completo só aquele trechinho, que eu acho muito interessante, e aí eu desisto depois. É esse que vem do desistir depois, entendeu? E aí a parte musical é praticamente isso que eu faço. Eu acho que... Não, e um negócio que eu lembrei...
Não, pode falar. Não, é que eu só ia falar que o Felipe, eu não sei se você lembra, mas quando a gente foi gravar para fazer as vozes e tudo mais, essas coisas, a gente fez uma vez inteira, acho que das, sei lá, 1 da tarde, a gente chegou lá, era tarde, né? A gente chegou um horário lá, a gente ficou 1 hora e meia, 2 horas fazendo um negócio, errando, refazendo. A minha parte era a última. A gente terminou. Me pergunta se o negócio que a gente foi colocar para tocar não saiu tudo errado, porque deu um erro no programa absurdo. Eu não sei o tem que isso tinha também. acontecido. Tem isso também. Eu Eu não sei, eu o juro Felipe pra não sabe vocês. explicar. Eu juro pra vocês, sei explicar sim, sei explicar. Juro pra O que vocês. aconteceu? Eu juro pra você, eu não tô zoando. Deus participa das minhas composições. Participa. Ele participa muito. O que ele faz? Eu fiz alguma coisa, e aí eu vou lá e tal, dá erro no programa, apaga tudo. Eu acho que isso é a opinião de Deus. Eu acho sinceramente que é uma opinião de Deus. Deus falou assim, não gostei. Não tá do jeito que eu quero. Aí ele vai e apaga Foi tudo. isso mesmo. E aí Foi eu isso paro, mesmo. penso, eu olho assim, respiro fundo, eu falo, vamos começar de novo. Começo tudo de novo. E aí eu vou fazendo. Não, mas Aí eu pensa- salvo uma mas pensa parte. que- Não, foi muito triste, porque a gente teve uma hora que a gente parou, a gente foi ouvir tudo e tava tudo atrasado, as vozes tudo no lugar errado. A gente parou e falou, quer saber, vamos parar aqui? Devia ser umas 3 da tarde, 4 da tarde, a gente parou. A gente foi jogar basquete, foi comer, gente, vamos respirar, porque a gente tava prestes a, tipo, dar uma explodida ali, porque dá um nervoso, né, óbvio, porque o Nossa. negócio estava feito, pronto, e deu um erro, e aí a gente fica, cara, não vai dar certo. O Felipe, ele começou a falar pra gente, não é pra ser, não vai dar certo, acabou. O primeiro Não vai a rolar. desistir. Quem Ele mandou foi pro falar? MG. Ele vai. É exatamente isso. Ele quase negou tudo. Aí depois a gente comeu, a gente foi, relaxou, tal, ficou, quer saber? Vamos voltar, vamos fazer. Aí a gente, se não me engano, a gente voltou para casa mó tarde também no dia. E aí deu certo. E até depois que eu conversei com o Felipe em relação a essa parte dele ter falado sobre Deus agir nessa parte, porque realmente a gente pensa, a gente adicionou muito mais coisa depois que teve esse erro. A gente adicionou partes que melhoraram muito algumas partes da letra, algumas melodias, por exemplo, uma divisão de vozes. Teve momentos que a minha parte, a do Felipe principalmente, teve uma divisão de vozes a mais, e que seriam os back vocals, digamos assim, né? Que ajudaram nessa questão de, tipo, preencher algumas partes, trazer um brilho a mais. Gente, o que aconteceu? O inimigo derrubou. Você caiu, Nossa! não O entendi inimigo nada. derrubou. E puxou os cabos do roteador junto. Foi isso Caiu aí mesmo. no seu? Foi isso mesmo. O que aconteceu? O meu travou tudo, aí depois eu não vi mais vocês. Não, a gente continuou aqui, mas tem uma hora que sua tela começou a carregar e não entendi nada. Uhum. Ai, gente, desculpa aí. Perdão. Que isso. De boa. Buga conseguiu entrar de novo? Tô aqui, tá me ouvindo? De boas, olha eu sofrendo bullying. Ixi, não tá me Ih, ouvindo. agora caiu o vídeo, Google. Vou chamá-lo novamente. Vocês tinham parado em que parte? Que eu não estava escutando mais. Deixa eu lembrar. A gente tinha parado na parte que a gente estava falando sobre a gente fazendo e os outros olhando, tipo, os vizinhos tudo observando o que a gente estava fazendo. Não, mas aí foi de boa? Então, Ou o pessoal começou a rir, a apontar? eles não chamaram a polícia, né? Eles não chamaram a polícia, então acho que isso foi um bom sinal, assim. Mas eu acho que eu preciso, principalmente preciso fazer umas aulas de dança, eu preciso, porque A Nossa. gente precisa. Se você precisa, eu preciso aprender a andar de novo, porque olha, Olha, já é um gancho pro Lipe já dar as aulas, né? Já é um gancho aí.
É verdade. Ó, eu faço a promoção, tá bom? Ó, não cobro não. Não cobro não. Não cobro não. É, Tá bom? boa. Ah, então perfeito, porque a gente tá precisando, porque essa parte a gente vai ter que contratar bailarino daqui a pouco, porque senão vai ser triste aqui. Nossa, Pô, o manda cara na tá. mensagem. Vai ter que contratar dublê, gente. Vai ter que contratar dublê, porque a gente ficar dançando vai ficar assustando o pessoal. Não vai dar certo isso aí. Exatamente. Ai, meu Deus, gente, eu racho. Teve alguém que perguntou. Ah, sumiu todas as perguntas pra mim. Peraí. Vocês se inspiram em alguém específico? Quem Tipo começa assim, aí? por exemplo, um artista, um compositor, não sei. Assim, com personalidade ou pra fazer a música mesmo? Acho que em personalidade. Perguntaram Aí, aqui no específico. personalidade eu tenho várias. Eu tenho várias. Personalidade, eu acho que uma pessoa que não tinha como eu não citar, que me ajuda toda vez que eu, que eu preciso de ajuda, é o Rodrigo Mozart, que é como se fosse um pai da música, assim, pra mim. E Cadê? aí... Vamos convocá-lo agora. Não, mas o Rodrigo, se o Rodrigo Mozart entrar aqui, eu vou ficar tímido, vou ficar Não, vou até mandar sem pra ele graça aqui. da minha vida. Ele tá devendo Não, mas eu concordo com o Felipe. reflexiva, sabia? Tá devendo, a gente tem que marcar. Ah, Pode não, terminar. eu concordo com o Felipe. Concordo com o Felipe em relação ao Mozart, porque ele, assim, ele é um dos caras que ele apoia muito em relação a essa parte de a gente fazer esses projetos e tudo mais. Ele foi aliás, o Felipe, quando foi falar em relação a essa parte de beat e tudo mais, foi com ele que ele foi falar primeiro, né? Então, assim, saber a opinião, o que fazer. Tanto é que a gente ele até falou pra gente depois, o Felipe, que ele falou, mano, na próxima vez, vamos fazer aqui no estúdio, fazer alguma coisa todo mundo junto, tal, fazer um negócio que vai ficar muito maior ainda. E assim, ele é uma pessoa que apoia demais e não só como um profissional da música, mas também como um amigo, né? Ele é muito parceiro, ele é muito parceiro. Uhum. Acho que o mais Pô, legal do Rodrigo é que, além dele ser um ótimo cantor e ser, sabe, um sucesso, sabe, ele é próximo da gente, sabe? Não é alguma coisa que tá assim, aquela coisa de gente que a gente se inspira assim, tá muito distante. Não, o Rodrigo é um cara, sabe, que a gente cresceu vendo ele, amigo das nossas famílias, sabe? Então é um cara que é inspirador mesmo. É, isso é que verdade. bonito, gente. Olha, o Rodrigo tá chorando no momento. Olha que... A orelha dele tá fria, é o oposto. O... Nossa. Mas eu acho que em relação à música, o cenário gospel de música, ele tem alguns gêneros, né, que nem você tinha falado antes, que não estão tão disponíveis assim, que não são tão acessíveis. Tipo, o gênero de trap, por exemplo, o rap, ele não tem tantos artistas assim participando desse meio, né? Então, Assumindo o trap. a gente tem uma inspiração em artistas do meio gospel fica um pouco difícil para Tanto é criação que do gênero. eu lembrei agora que eu falei pro Felipe, cara, eu sou péssimo com rap, já, tanto é que a minha parte foi toda cantada, não teve quase nada de rap direito, a do Google que foi mais rap. Então, assim, foi meio complicado. Eu falei, o Felipe viu, o Guga também viu, que eu fui um dos que mais, assim, foi tenso para fazer o negócio, porque eu não tinha esse negócio com rap, eu nunca fui de ouvir tanto, eu ouvi alguns, mas esses mais famosos, tudo mais, mas nada muito intenso no rap. Trap talvez eu ouvia mais, mas mesmo assim, eu sempre fui mais de outro gênero musical, no estilo jazz e tudo mais. Então fazer e se inspirar em alguém para fazer essa música, por exemplo, foi bem complicado de se pensar, assim. E também para fazer a música em si. Por mim, falando por mim principalmente, eu tive bastante dificuldade. Uhum. Cara, eu acho muito legal isso, porque
Foi até um dia que eu fui visitar vocês, que eu fui na renovação com o convite da Rebeca. Cadê ela? Ela tá aqui na live. Eu vi que o Rodrigo, eu acho que foi no dia que mostraram o Ministério de Dança. Aí estavam falando, né, pra todo mundo ir junto, deixar seu nome, menino, menina, aquela coisa toda. Depois que eu fui embora, né, que eu tinha visto, fui no culto, falei com alguns de vocês, eu acho que eu só conheci o Vinícius naquele dia, ou Leme, não lembro, não lembro. Mas, Eu lembro que eu te depois, encontrei lá. eu tinha marcado o culto de vocês que eu filmei, eu tinha marcado, aí depois eu marquei o Rodrigo e a Regia também. Aí depois eu fui conversar com ele, eu falei assim, cara, parabéns de verdade, porque o que falta hoje, muitas vezes, são ministros ou pessoas com grandes cargos hoje dentro da igreja que influenciam realmente os jovens. Porque hoje, quando a gente fala de ministério de jovens, a gente pensa muito naquela coisa assim, ó, vamos ler a Bíblia 24 horas por dia, entendeu? A televisão do capeta, entendeu? Aquela coisa assim que é tão de ancestralidade, de nossos avós, nossos pais, aquela coisa toda, que assim, hoje nos tempos mais atuais, se a gente vê um apoio de uma pessoa dessa com essa influência que tem hoje dentro da música, apoiando os jovens para fazerem a sua arte em nome do pai, é uma coisa muito impressionante, é uma coisa muito incrível, porque a partir do momento que você recebe apoio, primeiro pela sua família que sonha com você, segundo com uma pessoa que entende sobre o assunto, é um encaixe assim perfeito para você conseguir alcançar as metas que você traçou e conseguir também fazer muitas coisas que você nem imaginaria. Eu acho isso muito legal. Sim, sim. Eu acho que a gente vem de uma geração que, sabe, ela muito diferente da anterior, mas acho que muita influência da internet, né? A internet faz a gente conhecer muita coisa que nossos pais, os pais deles quando tinha nossa idade, não tinham essa abrangência de conhecimento que a gente pode ter hoje com a internet. Então, sabe, quando a gente vê coisas do mundo inteiro, sabe, diversos estilos diferentes, de tudo, sabe, desde música até esporte, tudo mais, sim. Quando a gente vai para um lugar onde, sabe, é tradicional e é sempre tem que ser assim porque e só porque sim, sabe, não tem. As pessoas querem saber mais porque a internet traz essa coisa pra gente, né, que a gente quer saber mais, sabe? Você não sabe uma coisa, você pode abrir o celular, o computador e procurar e estudar mais, sabe? Independente de qual assunto for. Então, assim, a gente tem essa inquietude de querer saber o porquê das coisas, por que a gente está fazendo essas coisas. Então, assim, seguir um modelo tradicional para essa geração, muitas vezes pode acabar, pode ser meio, como eu posso dizer, pode ser meio, não ruim, mas sabe, tipo, fica um sentimento de, Limitante. será mesmo que é isso que me atrai? Será, porque seguir muito o tradicional sem explicação, sabe, só porque sim, traz um desconforto, você fica querendo saber mais das coisas e não consegue saber mais das coisas. Então, assim, eu acho que esses novos modelos, essas coisas novas, como você mencionou do Rodrigo, sabe, o Rodrigo faz uma coisa totalmente diferente, a própria DE, que tem dança, sabe, é uma dança com músicas atuais, com rap, trap, essas coisas assim. Essas coisas novas, assim, vão trazendo e vão chamando mais a atenção das pessoas. Então, acho que é por isso que a gente não se prendeu muito nessa parada a gente precisa fazer uma música desse jeito, porque é gospel e não sei o que, sabe? A gente vai fazer a música que a gente quer, vai passar a mensagem que a gente quer, no estilo que a gente quer, e sabe, esperamos que todos gostem, mas se não gostarem, a gente não pode, não tem muito o que fazer, a gente não tem muito controle. Então acho que, assim, a arte, ela não pode ser impedida porque uma pessoa não gosta, sabe? A arte tem que ser do coração da pessoa, desde que não ofenda o outro, é claro, né? Mas, sabe, dentro de um limite aceitável, você pode fazer o que você quiser com a sua arte, entendeu? E Eu, acho que ao mesmo tempo que isso é uma vantagem da nossa geração, que é essa informação e esse confronto, né, com o que realmente é algo de Deus e o que é tradicionalismo, acho.
ou alguns... Ih, eu esqueci como é que é. Enfim, algumas regras que são mais tradicionais. Vem um déficit muito grande de, tipo, a gente não sabe aonde parar, sabe? Às vezes o nosso confronto, ele pode, tipo, criar uma contenda ou criar até uma revolta no interior de uma pessoa que vem de uma tradição antiga. E isso é uma das coisas que está mais afetando a nossa geração agora, porque é a geração que praticamente reclama de tudo. E, tipo, não tem respeito por o ensinamento que foi passado para a geração anterior, entendeu? Então, fazer o trap, assim, e ter esse apoio do pessoal da igreja foi muito importante, principalmente para mim, porque eu tinha muito esse medo de tipo, estar ferindo alguém, tipo, ferindo as tradições de alguém, colocando um estilo ou falando da palavra de Deus em outros, e ter uma receptividade de... Ih, caí, acho. Caiu não, Alô? caiu. Tá carregando aqui. Ter uma receptividade das pessoas da geração anterior foi muito importante para mim, principalmente. E, cara, Eu, assim, concordo realmente. E até colocaram aqui no chat que o Juninho, o Wagner Rey Jr., perdão, ele foi outro líder que ajudou muito junto com o Mozart. Tipo, não nessa questão, às vezes, de música em si, mas na questão do apoio e também de dar a voz ao jovem, né? Essa questão, tanto nessa parte de música também, quanto, como vocês falaram, da parte de dança da nossa igreja, que foi algo muito novo, porque não tinha isso até um bom tempo atrás. E, claro, isso muitas vezes alguém vai ficar com o pé atrás, pelo jeito que vai ser mostrado isso, qual vai ser a escolha de música, até, por exemplo, Pelo jeito que o artista tá vestido. Exatamente, se ele tá com um óculos desse tamanho, pode influenciar. Não, mas é difícil, porque você tem que estar atento ao que você vai transmitir. E assim, eu fiquei até pensando, no dia que foi mostrado na igreja, naquele dia do Renova Jovem, no telão, eu fiquei pensando, cara, será que teve gente que, tipo, gostou de que isso foi mostrado na igreja e tudo mais? Você fica com essa preocupação, você fica feliz. Coloca do Você banco. fica muito feliz, exatamente, mas você tem aquele medo de ver alguém falar alguma coisa, tipo, mas que palhaçada é essa aí que tá passando, sabe? Exatamente. Então dá um medo, dá um receio de você mostrar, ainda mais quando envolve arte, e arte, assim, não só no meio gospel, mas no mundo afora, né? É uma questão que é muito debatida quando se fala de expor o que nós sentimos e de expor as nossas ideias, né? Temos que tomar cuidado, obviamente, sem ofender ninguém, isso é o mais importante, mas a gente também tem que colocar a nossa maneira de expor isso, a gente não pode se prender, né? Então, dá um medo, mas ao mesmo tempo é gratificante ver que a gente conseguiu fazer isso de uma forma que até, assim, não é muito tradicional, né? Não é muito normal de se ver. A gente ficou feliz porque teve o apoio de Deus no negócio, entendeu? E a gente realmente teve a inspiração de Deus para fazer, para que ninguém ficasse ressentido, que a gente teve esse cuidado, sabe? Para que ninguém ficasse ressentido. Exato. O que eu acho mais importante no meio do processo de criação é justamente qual é a origem da sua criação. Porque, assim, para o Felipe, talvez essa música trouxesse um significado único para ele de esperança. Talvez para o Vinícius trouxesse de coragem. Talvez para o Guga trouxesse de liberdade, por exemplo. Para cada um, a arte, como eu disse, é abstrata. Então quer dizer que cada pessoa vai entender de um jeito. E isso não é uma coisa ruim, só que não quer dizer que é uma coisa maravilhosa. Porque a partir do momento que, como eu tinha falado também do negócio da chuva, para alguns é uma coisa maravilhosa, para outros é uma desgraça. Então quer dizer que é do ponto de vista que se olha, né? Para muitas pessoas vão olhar a arte de vocês, vão olhar a minha arte, vão olhar os vídeos, vão achar uma coisa, nossa, bombástica. Maravilhosa, inovadora, indicação Oscar, vai lá. Para outros vão achar tipo assim, desnecessário, não gostei, podia estar fazendo outra coisa, cadê? Não tá lendo uma Bíblia, cadê a pregação do sermão de domingo, cadê? E isso é uma coisa
completamente normal que a gente tem que saber lidar. Porque a partir do momento que a gente não sabe lidar com críticas, a gente não se torna uma pessoa forte. E a partir do momento que a gente não se torna uma pessoa forte, a gente não sai para guerrear fora de casa, a gente não sai para guerrear fora do nosso quarto, a gente não sai para guerrear na frente de um celular, fazendo uma live, fazendo um vídeo, fazendo uma dança, fazendo qualquer tipo de coisa que está propício a opiniões diversificadas, que não são as suas, mas você está lá com a cara tapa, falando assim, o meu motivo da minha arte existir é esse. Se você não entendeu, se você não compreendeu, ou se para você é diferente do que eu penso, fique em paz. Eu não te critico, não te julgo, eu não te menosprezo. Só que eu também não quero que você menospreze a minha arte. Eu também não quero que você julgue aquilo que eu faço. Eu não quero que você me apedreje por uma coisa que eu amo. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque a partir do momento que você deixa claro o motivo da sua arte, as pessoas vão entender automaticamente, mesmo que você não precise falar. Sim. Isso é importante. Exatamente. É exatamente isso. Se uma você frase tem medo de expor sua paixão, Uma frase aqui que eu vi que o Dudu Oliveira colocou, que gostei bastante, que é: arte exposta com respeito terá o seu efeito. Ela até rima e é uma verdade, né? Sabe, respeitando tudo, a arte é livre, sabe? A arte é a coisa que você é literalmente um quadro em branco, você faz o que você quiser, sabe? E exato. sempre frisando, com respeito não é até é óbvio dizer isso, mas com respeito não ofende ninguém, sabe? Acho que é isso que importa no final. Com certeza. Gente, se tiver alguma pergunta, deixa aqui no balãozinho de baixo. Se vocês quiserem falar alguma coisa, só soltar aí. Agora eu sou todo ouvidos. Eu não entendi o que você falou no final. A última parte que você falou. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, trazer algum tema, algum assunto, pode falar. É tudo de vocês. Entendi. Tem uma pergunta aqui em relação até, porque como é diferente o nosso caso em relação a você, queria até saber, em relação até para construir a coreografia em si e colocar isso no clipe. É muito difícil ou você, às vezes, dependendo da música, ajuda ou não? Depende, porque a partir do momento que eu estou no meu processo de criação, eu primeiro penso, poxa, essa música tem esse significado, então se ela tem esse significado, eu preciso retratar um ambiente que lembre esse significado. Por exemplo, tem um videoclipe que... esqueci o nome do cara, agora. Aquele que canta lá, acredito em Jesus. Leonardo Gonçalves. Isso, as músicas deles são assim, mais de igreja, mais aquela coisa de... Não é celestial, Mais de igreja. Oxi. Não. Oxi. Oxi. Olha você interpretando ruim aí, tá vendo? Aquelas coisas mais assim, eu vou esquecer o nome, mas... Aquela coisa assim, mais ambiente de igreja, mais ambiente de culto, mais ambiente de adoração, templo, isso que eu quero dizer. Então quer dizer que as músicas, a maioria das músicas que ele compõe, o que ele vai fazer um videoclipe, é dentro da igreja. Então, o que eu paro pra pensar? Por exemplo, tem um videoclipe lá da Priscila Alcântara, que foi o Me Refez. Ela gravou em uma floresta, em um parque ali, por exemplo. Isso ficou muito bom. Ficou top. Voou, achei muito maneiro aquele efeito. Então, quando nós estamos no processo de criação, por exemplo, Seja Forte, uma música da Isadora Pompeu, ela retratou no videoclipe um quarto ali, uma coisa mais escura, mais sombria, porque ela queria representar ali dentro dela. Eu fiz no meio da rua com risco de ser atropelado. Fiz. Deu certo? Deu certo. Tô inteiro? Tô inteiro. Mas foi uma loucura. Foi uma loucura. Mas eu quis pegar um ambiente também escuro, também para representar essa parte assim mais no nosso interior, entendeu? Para representar uma coisa assim mais pessoal, mais particular. Então teve uma parte lá que eu peguei, que era do outro lado da rua, que eu fiz uma cena lá que era conforme o ritmo da música, e é assim que vai nascendo, entendeu? Porque quando eu tô trabalhando com espontâneo, eu trabalho com o ritmo da música. Então primeiro eu escuto muita música, escuto, até vir espontaneamente um gesto que eu vou fazer ali que vai bater com o ritmo da música. Então vai assim que vai nascendo.
Pegando esse gancho que a gente estava conversando até agora sobre esse negócio de preconceito, de lançar ou não lançar algo com medo das pessoas, ano passado eu fiz um videoclipe chamado Canção Infantil, que é do César MC, que é, assim, bem pesado e bem choroso, assim, velho. Eu fiz na minha escola, que eu estudava no Fundamental. Eu consegui autorização para fazer o videoclipe lá, enfim. E tipo assim, de começo, eu fiquei muito receoso, porque, cara, fala sobre tiro, fala sobre morte, fala sobre... É um nicho bem diferente daquela coisa que a gente fala, Deus pode, vai, entendeu? Aquela coisa. É bem diferente o nicho. Então, no começo, eu fiquei muito receoso, assim, falei assim, mãe... O que vão pensar de mim? Pelo amor de Deus, eles não vão entender a mensagem, eles não vão entender que eu tô falando sobre racismo, eles não vão entender que eu tô falando sobre preconceito, eles não vão entender de que, como é que a gente justifica para uma criança hoje em dia que 80 tiros é uma coisa acidental. Não, eles não vão entender isso. Aí eu fui conversando com a minha mãe me falou assim, Felipe, se você sabe o que você quer transmitir, o resto você não se preocupa, as pessoas vão perceber. E tipo, cara, eu fui lá, fiz a filmagem, levou o dia inteiro, deu trabalho pra caramba. Depois vejam, gente, Canção Infantil, é o meu xodó. Eu fiz vários videoclipes, mais aquele, nossa, não vontade de tirar. Mas assim, foi uma coisa muito marcante pra mim, muito marcante pros meus amigos, que a gente fez uma peça falando sobre racismo, violência, e aquela música também estava dentro da peça que eu dancei naquela época da escola. Aí depois eu ia naquela escola fazendo as pessoas... que agora eu tô no ensino médio, né? Antes não era do fundamental. E tipo, todo mundo agora que tá no ensino médio vê esse videoclipe gravado naquela escola, é um banho de choro, porque todo mundo sente saudade, especialmente no ano passado, que começou a pandemia, tava todo mundo afastado, todo mundo começando uma fase nova. E tipo, cara, eu acho que é justamente isso, quando a gente sabe o que quer fazer, não existem pessoas que vão limitar o que você vai transmitir. Apenas você mesmo. Então, se você vence, o maior vilão sou eu, como diz a Sara Beatriz, o resto se faz consequentemente. É isso mesmo. Amém. É isso mesmo. A Susan mandou uma pergunta aqui. Susan, primeiro... Nossa, eu dei uma aguda aqui legal. É verdade. Acontece. Vamos Estamos todos aí. Estamos todos aí. Horrível. Susan, eu queria dizer que você é muito simpática, tá? Eu fui 2 vezes na renovação, você me tratou super bem, né? Mais momentos aí pra gente descontrair. Eu queria falar aqui da Rebeca, que ela na hora da dinâmica ela falou suco com mel, a gente perdeu. Só queria deixar isso aqui claro mesmo, só queria expor mesmo. Ali, não. Susan, ela falou forte. Suco de mel. Você está trabalhando em algum projeto pessoal no momento? Agora a pergunta é, qual LIP? Não, é você. Ela já sabe dos meus. Ela não chama o outro de Lipe. Então vamos lá. Ela me chama de amor. Não, Tchau, gente. Tchau. Eu vou desligar lá. Chama a Suzane. Deixa os dois. Aqui, tá bom, gente? Ó. Porque somos muito prós, amigos. Amigos. Eu ia falar um negócio aqui, deixa quieto. Ai, Jesus, vai, deixa eu responder. Essa semana eu lancei um videoclipe novo chamado Se Organize, que foi um que eu tive que montar a coreografia porque eu estava dançando com outra pessoa. Foi bem trabalhoso e muito engraçado também. A gente estava com o planejamento de fazer uma filmagem em um local fechado. Eu estava tentando ver o local, marcar com pessoas. Deu tudo errado. A gente fez na praça e ficou melhor ainda do que estava para esperar. Eu até tô lembrando agora do gancho que o Leme ele falou, né? Que deu tudo errado no programa, então quer dizer que era Deus que não queria. E às vezes eu enxergo isso também, sabe? Porque às vezes, na minha cabeça, nossa, aquele lugar é perfeito. Na cabeça de Deus, eu falo assim, ó, não, vou te mandar pra lá. Entendeu? O negócio é diferente. O negócio não é pra ser assim. Pode ser melhor. Entendeu? Essa semana eu lancei o Se Organize. Gente, vão lá, se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam os vídeos e comentem bastante. Tá vendo? Ó, 5 segundos, momento publicitário, maravilhoso. E depois vejam também o videoclipe do Leme. Tem gente aqui que é do meu Insta. Por favor, gente, vai lá visitar ele.
E depois sigam esses rapazes aqui, esses senhores muito educados, tá bom? É que vocês estão aqui nesse canto pra mim. Tá sendo muito divertido, de verdade. É esse o trabalho que eu tô fazendo ultimamente, tá bom, Susan? E a parada reflexiva. Gente, deixa eu contar um negócio. A parada reflexiva é um negócio de entrevistas que eu faço com várias pessoas, vários temas diferentes. Mas por conta da pandemia, eu resolvi fazer uma maratona, tipo, sabe quando você tá assistindo uma série, o pessoal faz uma temporada inteira? Eu fiz a mesma coisa. Louco? Sim, porque deu muito trabalho. Deu muito trabalho, porque, tipo, tem fulano que consegue um dia, tem fulano que não consegue no outro, aí eu tenho que ver alguém pra filmar. Sim, foi uma loucura, uma loucura. E como o tema é bem diferente, tem que fazer um roteiro pra cada pessoa, tem que preparar um lanchinho, né? Porque não dá pra convidar de sair de barriga vazia, né? Veio de longe, meio da pandemia, né, pessoal? Tem que ser educado pra receber de novo. Então, eu fiz a parada reflexiva. Tá liberado agora o tema Paz para Toda a Vida, que fala sobre a responsabilidade que os nossos pais tiveram sobre a nossa criação e como também foi a criação dos nossos pais com os nossos avós. A diferença que tá isso. E, nossa, cara, é muito profundo, muito lindo esse assunto, porque erros do passado não podem ser transformados hoje, não cometidos amanhã com seu próprio filho. Isso é uma coisa assim que eu fiquei... Nem eu esperava, que estava convidando, nem esperava tanta edificação. Foi muito, muito maravilhoso mesmo. Então, tem conteúdo pronto até julho. Tá vendo, gente? Olha, tá tudo engatilhado. Tem vídeo novo todo dia. Então, ó. Ele trabalhou, gente. Pelo amor de Deus, acessa lá. Pelo amor de Deus. Nossa, na hora da edição eu queria morrer. O aplicativo não ia, o computador quebrou, mano. Quebrou. Nossa, eu chorei. O computador quebrou. Nossa. Sério, tive que mandar pra arrumar. Ficou umas 2 semanas lá parado. Enfim, mas, cara, nossa, tá valendo muito a pena, porque tem tema falando sobre, novembro do ano passado, eu falei sobre racismo, falei sobre igualdade racial, esse ano eu peguei um conteúdo mais pra família, eu falei, eu vou dar um spoiler, tá, pessoal, esse mês ainda vai ter sobre religião e religiosidade. Meu, o cara quebrou tudo, eu só perguntei e fiquei calado, porque, nossa, ele meteu louco, assim, falou, não, o negócio foi muito top. E tipo assim... gente, não vou dar mais spoiler não. Eu sei que vocês vão assistir. E citação também, né? Citação reflexiva são textos que eu produzo. Eu escrevo. Se Deus quiser, meu livro lança esse ano ou ano que vem. Eu acredito nisso. Amém, Senhor? Então, são textos que eu faço e eu transformo em citação. Citação por quê? Tem gente que tem preguiça de ler. E não é por isso que eu vou deixar minha arte morrer. Eu vou transformar ela em citação. Entendeu? Que é pra você só ouvir, pra você ver. Entendeu? Se você quiser compartilhar, você compartilha. Enfim. Mas, basicamente isso por agora. Tem muitos projetos novos nascendo. Eu entendi isso vindo da Júlia Maria, uma amiga minha da escola que... assim, ela quer fazer música e, assim, ela mesma disse, artista, músico, no fundo vive de divulgação. Então, divulguem, que ajuda muito. Gente, eu sumi aqui, o que aconteceu? Você estava falando o dos inimigo projetos... o inimigo te derrubou de novo. A gente divulgou um pouco mais aí, falando dos seus projetos até julho. Top. Tem pergunta aqui pra vocês. Guga, como é seu processo de criação para tirar fotos na igreja? Que olhar você tem? Nossa, pergunta, meu Deus. Então, eu comecei, não faz muito tempo que eu comecei, né, na comunicação e lá da igreja, trabalhar com fotos e tudo mais. E agir para variar tem me ajudado muito. Agir faz, mano, é que a gente tá falando Gi, tudo como se supondo que todo mundo conhece. Ouça o som dessa canção e siga a batida do seu coração. Não oculte a sua voz, deixa soar. É tudo uma questão de só confiar.